Olá, sou a professora Daiane Rodrigues, professora de História. Vamos trabalhar Brasil do açúcar. Bom, vimos nas nossas aulas anteriores que o período de colonização ele é dividido em dois subperíodos, o período pré-colonial e o de colonização efetiva. Nesse período de colonização efetiva, é o período que os portugueses querem se fixar no território e querem tomar posse, principalmente por conta da pirataria que existe nesse período, principalmente dos franceses. Então, o produto escolhido para fazer com que houvesse essa fixação, essa posse do território, foi o açúcar. E esse açúcar ele deveria ser plantado no Brasil num sistema conhecido na época como sistema plantation. Esse sistema plantation ele tinha como base 4 características fundamentais, que era o latifúndio, uma plantação em larga escala, num território grande. A monocultura, nesse território grande, uma só cultura deveria ser plantada, no caso a cana-de-açúcar. A utilização do trabalho escravo, por conta dessa extensão territorial. Esse trabalho escravo inicialmente vai ser indígena e depois vai ser inserido o trabalho escravo africano. E a quarta e última característica é que esse produto tem que ser destinado ao mercado externo. Então, o sistema plantation, que era o sistema no qual a cana-de-açúcar era plantada no Brasil, ele se pautava em 4 características fundamentais: latifúndio, monocultura, trabalho escravo e mercado externo. Essa produção açucareira, quando ela se iniciou no Brasil, o açúcar, a cana-de-açúcar, ela foi escolhida por alguns motivos. Tinha diversos gêneros que poderiam ser utilizados, mas o açúcar foi o escolhido. Quais os motivos que levaram os portugueses a escolher a cana-de-açúcar como principal atividade econômica desse período? Então, nós temos 4 principais motivos. O primeiro deles, alto valor no mercado. Lembra que o açúcar, nesse período, é conhecido como uma das especiarias que os portugueses iam buscar nas Índias. Então, ele tem um alto valor no mercado, é um produto caro, não era qualquer um que poderia consumir. Segundo motivo, experiência. Lembra que o Brasil não é a primeira colônia portuguesa. Os portugueses tinham outras colônias, principalmente ali na costa da África, e nessas colônias eles produziam açúcar. Então, essa experiência foi fundamental para trazer a cana-de-açúcar para o Brasil. Além disso, o Brasil tinha solo e clima apropriados para essa plantação, e a localização também, principalmente a parte nordeste, que vai ser aquela capitania de Pernambuco, a que vai dar certo, que vai virar ali o polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Essa localização vai ser propícia para o escoamento da produção. Lembra que lá no sistema plantation, a quarta característica é que o produto teria que ser destinado ao mercado externo. Então, essa escoação do Nordeste brasileiro para a Europa seria bem propício. Eram os locais onde era produzido o açúcar. Então, o engenho seria o local onde a cana-de-açúcar entrava e virava o açúcar. Só que com o passar dos anos, esse nome engenho foi o nome dado a toda a propriedade em que isso acontecia. Então, era como se fosse uma grande fazenda. E essa fazenda tinha vários locais característicos. Os principais, era o que todo engenho deveria ter, era basicamente a casa grande, que está exemplificada na imagem como número 1, que é onde vive o senhor de engenho, o senhor de escravos, com a sua família. A senzala, no número 3, é onde dormiam os escravos. A capela, no número 2, mostrando ali a presença da Igreja Católica, onde era rezada missas, tinha catequese, batismos e etc. E o número 11, que são os canaviais, onde era plantado a cana-de-açúcar. Aqui embaixo, no número 4, 5, 8, 7, 6, a gente tem o engenho propriamente dito, onde a cana era moída e era dali, nesse pequeno estabelecimento, que era feito o açúcar. No Brasil colonial, 2 tipos de engenhos foram utilizados. O primeiro é o engenho trapiche, um engenho menor, que era movido a tração animal, a tração humana. E o segundo já era um engenho mais desenvolvido, o engenho real, que era movido a força hidráulica. Tinha uma roda d'água
fazia com que o maquinário funcionasse e a cana fosse moída. E era nesse engenho que a gente tem ali outras partes do que se fazia o açúcar, como a casa de purgar, a casa de moenda e etc. A sociedade colonial da época é uma sociedade extremamente rural. Quem está no topo dessa sociedade é o senhor de engenho, por isso dizemos que essa sociedade tem um caráter patriarcal. O senhor de engenho é o homem, é o pai, é o chefe de família, ele que tem o principal poder social. E na base da sociedade eu tenho os escravos, né? Inicialmente seriam os escravos indígenas e posteriormente os escravos africanos, que vai ser a maioria da sociedade colonial da época. O açúcar vai ser a principal economia do Brasil por muito tempo. Porém, em 1654, com a expulsão dos holandeses, essa produção de açúcar ela começa a entrar em declínio. Por quê? Os holandeses, quando eles saíram do Brasil, eles acabaram levando algumas mudas de cana-de-açúcar, plantando nas Antilhas e produzindo açúcar. Esse açúcar passou a concorrer com o açúcar brasileiro, fazendo com que esse entrasse, então, em declínio.